Muito bem, eu acho que agora vai, eu acho que agora vai. Ouvindo, né? Tenho quase certeza que vocês estão me ouvindo. Vamos, vamos. Me fala agora, como que tá o áudio? Agora melhorou 100%. Então vambora, vambora, vambora. Gente, Embora. obrigado pela atenção de vocês aí. Eu sei que vocês estão ansiosos também para a vinda do Zarcel e para a nossa temática de hoje. Deixa eu até explicar uma coisa para vocês, né? Para você que está entrando agora, a gente está numa sequência de 7 lives conhecendo o Exu de verdade, onde eu estou propondo trazer temáticas que são pessoais, que são relativas à nossa tradição, à nossa religião, ao nosso segmento, mas para entender também o Exu dentro do nosso caminho, a gente precisa olhar para a essência dele, para a natureza dele. E sem ignorar, a gente não pode ignorar como o Exu, de onde Exu nasce, né? Onde essa essência nasce. E o Zarcel vem trazer exatamente esse fragmento da história para nós. Porque sabe que na Umbanda, Zarcel, você vai continuar falando para a gente um pouco mais sobre você, porque é importante que as pessoas conheçam, mas sabe que na Umbanda a gente tem um pouco entendimento sobre a origem das coisas, né? Porque a Umbanda é uma religião que bebe em algumas fontes, como o Candomblé, como o espiritismo, como o catimbó, como o catolicismo. Então, a Umbanda é um misto de várias tradições e religiões. E a gente pega apenas um fragmento dessas religiões. Então, acaba que o umbandista, por natureza, não tem como hábito buscar na origem os porquês, na origem a essência das coisas. E Exu, né, talvez seja uma das coisas, das linhas, das forças, dos orixás, das divindades, das energias de maior complexidade, porque há um preconceito em cima, há uma distorção na sua essência também aqui no Brasil. Então, acaba que a gente, muitas vezes, temos dentro da religião de Umbanda, e não só dentro dela, mas talvez em outros cultos, você tem liberdade para me apontar se eu estiver falando alguma besteira aqui, mas a gente às vezes tem alguma situação que a gente cultua uma personificação do mal e não Exu na sua essência. A gente cultua um personagem criado e não necessariamente Exu na natureza dele. Então, acho que pela falta de conhecimento, né? E é exatamente a gente foi buscar esse conhecimento na fonte, por isso que você está aqui com a gente hoje, tá? Para você entender bem a sua responsabilidade. A gente tem, talvez 95% das pessoas que estão aqui são bandistas, ou que têm alguma afinidade com a religião de Umbanda. Então, assim, são pessoas que precisam saber disso, precisam entender Exu, precisam conhecer Exu. Aqui nesse momento a gente esquece o tranca-ruas, a gente esquece Marabô, a gente esquece os sete encruzilhadas, a gente aqui está falando da essência, a gente está falando da natureza, a gente está falando da força primordial, né? Enfim, mas é importante o bandista entender isso diretamente, né? Enfim, então é um pouco desse papel que a gente que a gente tem hoje aqui, tá? Bater um papo sobre essa força que você tem propriedade para falar muito, muito mais do que eu, porque você está dentro do culto. Eu queria só que você concluísse, você estava falando de você, da tua casa, né, e da sua tradição. Sim, sim. Então, o trabalho que a gente tenta desenvolver no meu templo, que existe desde 2012, é justamente tentar aproximar as pessoas que têm interesse de praticar a religião tradicional urubá, obviamente, não apenas da forma como eu pratico o culto, mas da forma como os sacerdotes nativos, que cuidam de mim espiritualmente, né, praticam essa tradição, porque é algo que eu costumo dizer, inclusive nos vídeos lá no canal do YouTube, sobre isso. Nós praticamos uma religião que é o culto de orixá e escolhemos seguir a religião tradicional urubá. É preciso as pessoas compreenderem que se a gente escolheu seguir uma religião cujo nome é religião tradicional urubá, a gente entender que ela tem uma origem, que a origem dela é a terra urubá, e que a gente precisa entender como é que esse povo vê o mundo e como é que eles vivem a vida, né? Até para aderir isso como filosofia de vida e praticar uma tradição religiosa de uma forma um pouco mais completa e não realmente de uma forma que me é conveniente. Isso eu gosto porque os urubás fazem assim, me interessa. Isso eu acho muito difícil, só dá para fazer na Nigéria, não vou fazer. Então eu procuro desenvolver esse trabalho, lógico, respeitando todos os costumes, inclusive as leis, né, o que a lei permite ser feito no Brasil, que a lei não permite a gente não faz, obviamente, mas tentar aproximar aqueles que me seguem dessa realidade de culto que foi a tradição religiosa pela qual eu me apaixonei ainda muito criança e a cada dia me apaixono mais, né? Então é o trabalho que eu tento desenvolver aqui já nesses quase 9 anos de existência do Legal, nosso... eu vejo pelas suas redes sociais, né, eu vejo algumas fotos suas quando criança, né, eu acho que com a sua mãe, né, na Nigéria, Isso, estava
A É minha na mãe, na Nigéria? verdade, a história da minha mãe é muito legal, porque a minha mãe ela começou a trabalhar espiritualmente com incorporação, sem nem praticar nenhuma religião, aos 13 anos de idade. A minha mãe é baiana, né? Ela morava na Bahia, mas na época ela não tinha ideia do que era Umbanda, Candomblé. Ela conhecia o catolicismo, como quase todos nós que somos brasileiros, né? Que é a religião que foi e ainda é muito dominante na nossa cultura, na nossa sociedade. E aos 13 anos ela passou a ter uma incorporação ali e tal, e foi quando ela veio morar em São Paulo, em Guarulhos, né? Cidade que inclusive eu nasci. E lá ela conheceu a Umbanda. Então ela começou a trabalhar a vida espiritual dela na Umbanda. E aí em 92 ela conheceu o meu padrasto, que é quem teve uma vivência de candomblé, porque meu padrasto foi iniciado no candomblé há muitos anos. E em 89 o meu padrasto conheceu o professor King, né? Que é o que hoje tem o templo lá em Mongaguá. E minha mãe, quando conheceu o meu padrasto, acabou conhecendo o professor King e os sacerdotes que ele trazia ao Brasil. E ela teve uma identificação muito grande com eles, com a forma de se cultuar o orixá. E aí ela passou a se dedicar muito, até que em 96 ela passou pelo processo de iniciação e ela sentiu que para ela foi muito bom, né? E aí quando ela chegou até o professor King e comentou que ela gostaria muito de que os filhos dela também fossem iniciados, ele disse para ela que era o pensamento mais nobre que ela poderia ter, e assim ela fez. Tanto que eu e meus dois irmãos carnais, que são mais velhos do que eu, fomos iniciados no mesmo momento, né? A gente fez o IFA nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 97. E a trajetória delas começou na Umbanda, até hoje ela, embora siga a religião tradicional Yorubá, ela não desfez de cultuar, de louvar as entidades da Umbanda dela, muito pelo contrário. Eu, embora não tenha me aprofundado dentro do culto da Umbanda, tenho muito respeito pelas entidades e pela história da Umbanda, como eu tenho pelo Candomblé. E a história foi isso. Quem começou isso tudo foi a minha mãe aos 13 anos de idade. Legal, que legal, que legal. Para a gente entrar na nossa temática, Zarcel, até para as pessoas, os umbandistas que estão com a gente, que talvez não tenham tanta profundidade no assunto, o que difere a cultura tradicional iorubá, para a gente daqui a pouco chegar em Exu, tá? A gente vai chegar em Exu, você que está ansioso para saber. O que difere a cultura tradicional iorubá do candomblé? Eu costumo dizer assim, para tentar ser objetivo, porque eu falo demais, hein? Mas eu gosto de falar isso para ser didático. O que separa o candomblé da religião tradicional iorubá são uns 300 anos e um oceano Atlântico. Por quê? Porque quando o culto de Orixá, Vodun e Inquice chegou no Brasil, na época da escravidão, ele chegou num momento e de uma forma muito diferente do mundo que nós vivemos hoje, da realidade que nós vivemos hoje, né? Então, os negros que vieram escravizados, eles não vieram por opção, eles vieram obrigados, vieram à força, eram maltratados, sofreram horrores, né? E quando eles chegaram aqui, eles tiveram que adaptar imediatamente para manter a memória de um culto vivo. Eles não tinham como praticar a religião realmente da forma como eles praticavam na sua terra, porque primeiro que era proibido, segundo que eles não tinham liberdade, e terceiro que eles estavam em outra terra, em outro lugar, com outros costumes, onde a mentalidade dominante era do homem europeu branco, cristão. Então eles tiveram que fazer um esforço brutal, e que a nossa geração tem a obrigação de trabalhar para manter esse culto vivo, porque eu acho que vai ser um absurdo se um dia a tradição urubá, o candomblé, a umbanda acabar. Porque hoje a realidade que nós temos, embora ela seja ainda muito difícil, ela é uma realidade muito mais fácil do que aquela que os nossos antepassados, quando vieram na condição de escravos, tiveram, né? E esse processo é o maior diferencial. Porque aí aqui teve que ser recriada uma religião de culto ao orixá. E dessa recriação é que surgiu o culto afro-brasileiro, que é o candomblé, com suas diversas nações e formas de culto, né? E a religião tradicional iorubá, não. O povo iorubá, que ficou na terra iorubá, ele continuou praticando o culto. É lógico que com o tempo algumas coisas vão mudando, eles vão sim sofrendo influências de outros povos, de outras culturas, porque isso é normal.
tempo e o convívio com outros costumes vai interferindo, influenciando, mas a base, a essência da tradição religiosa deles foi mantida lá, né? Eu acredito que é isso que diferencia a religião tradicional urubá do candomblé, né? Tá. Essa questão do momento histórico em que cada uma veio. Quando a religião tradicional urubá veio para o Brasil, a partir dos anos 80, principalmente, com os nigerianos que vieram, a princípio, estudar, principalmente na USP e em outras universidades públicas, né? Veio já no... Você falou que anos 80, você está falando de 1980? Isso, 1980, quando a religião tradicional urubá veio para o Brasil, já sem aquele resquício do sistema escravista, né? Foi na década de 80, principalmente. Você tem registros, por exemplo, o sacerdote que hoje é Arabá de Oxobô, o Babá Ifaiamere Guibon, ele esteve no Brasil na década de 70, mas ele esteve aqui muito rapidamente, enfim, não teve tempo de estruturar um templo, uma família. Agora, a partir da década de 80, e isso a gente deve muito ao professor King, embora eu não esteja mais no templo dele há muitos anos, eu sempre vou respeitar o trabalho que ele desenvolveu e desenvolve, porque de fato ele foi o grande pioneiro, como sacerdote nativo, a estruturar uma família, um templo, uma instituição religiosa no Brasil, com o culto voltado para os orixás de uma forma muito parecida com o que ocorre na terra Iorubá, né? E aí, a partir dos anos 90, vários outros nativos começaram, e aí, a partir dos anos 2000, já alguns brasileiros começaram a estruturar os seus templos, mantendo uma relação com templos iorubás, e daí a situação que nós temos hoje em 2021, que é uma situação muito positiva, que são vários templos, várias instituições e várias famílias e formas de culto da tradição iorubá aqui no Brasil, né? Porque para as pessoas entenderem, assim como o candomblé tem as suas nações, a religião tradicional iorubá, ela também tem os seus costumes regionais, né? Então você tem conceitos de culto em uma determinada cidade que em outra pode ter algumas variações e algumas mudanças, o que é totalmente normal e aceitável e comum, né? Inclusive, eu acho que é um desperdício quando as pessoas discutem conceitos, pensando que uma está certa e a outra está errada, enquanto na realidade todos podem estar certos, desde que estejam praticando aquilo que seus ancestrais lhe passaram, né? Então, a maior diferença é essa, assim, da religião iorubá e o candomblé. Perfeito. Então, assim, há uma diferença então, também na perspectiva de Exu, enquanto divindade dentro da cultura tradicional iorubá, para com Exu dentro do candomblé, ainda que seja a mesma divindade. Ah, sem dúvida. Não só Exu, como vários outros orixás, mas como o tema hoje é Exu, sem dúvida existe uma diferença, assim, significativa. Tá. E você acredita nisso que eu comentei no início, e eu vou repetir, você acha que houve de fato, no Brasil, você crê que Exu, o culto a Exu se perdeu nesse processo de distorção por conta da demonização, por conta do que houve mesmo no passado, na diáspora africana, enfim, você acha que... porque a gente tem Exu aqui como um ser uma personificação vinculada ao mal. Então, Exu está muito atrelado a coisas ruins. Isso, Exu enquanto orixá, e aí depois a gente, ainda que não seja a mesma coisa, mas a gente olha para os Exus entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda e carregam também esse estigma de seres das trevas, meio diabólicos, meio parecendo vampiros europeus, né? E aí eu te pergunto assim, você acha que, de fato, no meio do caminho, a gente perdeu a essência de Exu aqui no Brasil? Eu acredito que ocorreu uma questão, a demonização da figura do Orixá Exu, ela ocorreu tanto aqui no Brasil, como até existiram tentativas de fazer essa demonização na própria terra iorubá, tanto que até existe um movimento que ocorre todo dia 24 de dezembro, na terra iorubá, tanto na Nigéria como em algumas partes do que hoje é o Benin, que fala Exu Kishe Satan, que significa Exu não é Satanás, né? Que é um movimento cuja finalidade é transmitir para os cristãos, para os muçulmanos, que o Exu Orixá não tem nenhuma relação com o Satanás do Alcorão, com o diabo da Bíblia. Muito pelo contrário. Mas essa demonização ocorre porque foi do cristianismo
algo muito comum demonizar seres divinos de outras culturas, né? Assim ocorreu com o famoso Baal-Zebu, que acabou virando Belzebu, assim ocorreu com, enfim, vários outros seres de outras tradições religiosas, né? Foram a forma estratégica que eles encontraram. Consequentemente, como consequência dessa demonização, o culto de Orixá Exu no Brasil ficou realmente visto como algo ruim, como algo negativo, o que distancia demais da figura do Orixá Exu na terra Iorubá. Se a gente entender que, por exemplo, Exu na terra Iorubá ele é chamado de Olopá Olodumare, que quer dizer o que detém o porrete de Deus. Ou, se a gente for fazer uma tradução metafórica, o policial de Deus. Ou seja, ele é o responsável por aplicar a justiça de Olodumare, né? Ele é o responsável por fiscalizar as ações humanas, né? O Exu Orixá, ele é aquele que se preocupa em abençoar a pessoa que segue as orientações do Ifá ou de Orixá. É aquele Orixá que se preocupa em abençoar a pessoa que respeita as determinações de Olodumare, que é o Deus. E aí a gente olha a figura do demônio, do diabo cristão, que tem aquela mania de tentar desvirtuar o ser humano do seu caminho, roubar almas, disputar almas com Deus. Exu não disputa a alma com Olodumare. Então essa demonização acabou criando uma outra figura espiritual na minha forma de pensar, que se distancia muito do Orixá Exu, né? Porque se a gente for olhar, por um exemplo, eu morei 2 anos em Salvador. E aí eu vou compartilhar com vocês que estão assistindo uma situação que ocorreu quando eu morava lá, que eu estava andando na rua, passando na frente de um terreiro, de uma casa onde o rapaz cultuava Orixá. Eu nem posso dizer se era candomblé, porque ele praticava um culto bem diferente, enfim. E aonde ele estava brigando com o vizinho, aonde ele falava para o vizinho: o meu capeta vai te matar. Ele se referia ao Exu, entidade dele, né, como meu capeta, né? E aí passa um cristão, escuta isso, vai dizer o quê? Viu? Nós estamos certos, né? Realmente os caras adoram o mal. Enquanto que na realidade a gente percebe que os próprios adeptos das religiões de matriz africana aderiram a essa demonização de Exu e começaram a usar isso para amedrontar as pessoas, né? E começaram a alimentar essa ideia de que Exu é o mal, de que Exu é o demônio, de que seja o Orixá ou seja a entidade, ele é das trevas, ele faz o bem e faz o mal, como se, ou ele atende aquele que faz mais oferendas, como se a espiritualidade se vendesse por uma garrafa, ou por um animal, ou por um dinheiro, o que na realidade não faz muito sentido. Então, essa demonização acabou prejudicando demais não só o Orixá Exu, porque aí o que ocorre? Nós que cultuamos os orixás, para cultuar qualquer orixá, a gente precisa cultuar Exu, né? Talvez isso é a única visão que todos nós que praticamos o culto de orixá poderíamos ter em comum. Para eu poder praticar o culto a um orixá, eu preciso cultuar Exu. Então, quando eu preciso cultuar Exu e as pessoas têm uma visão de que isso é algo ruim, mesmo o meu orixá, ele também vai ser visto como algo ruim, né? Então, sem dúvida, essa demonização distanciou demais. O que, infelizmente, por muitos anos se cultuou no Brasil como Exu, porque existiu uma aceitação dessa demonização por parte dos praticantes. E isso não devia ter acontecido. Os praticantes tinham que, desde então, tanto que um dos motivos de eu, por um exemplo, combater o sincretismo religioso, embora eu entenda que na Umbanda ele faz parte dessa tradição, é o que eu ensino aos meus filhos. Se eu aceitar que Inhansã é Santa Bárbara, eu posso aceitar o sincretismo de que Exu é o demônio. E eu não posso concordar com isso, porque Exu não é o demônio, né? Aquilo que o demônio faz no cristianismo é totalmente o oposto do que o Orixá Exu faz no culto de Orixá, né? Então essa demonização, sem dúvida, ela foi mais um desserviço ao culto. E eu não critico a demonização, porque o cristianismo ele demoniza Exu como ele demonizou Hades da mitologia grega,
como ele demoniza vários deuses de várias outras tradições e culturas. O problema foi que o próprio adepto de orixá aceitou essa demonização e não fez nada para combater. Passou a se alimentar dela para assustar as pessoas. E isso não é bom. E eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que Exu é Exu e que o demônio, ele pode estar na igreja, com todo respeito, mas ele não está na casa de orixá porque não faz parte da nossa liturgia. É muito importante o que você disse, é uma coisa que, curiosamente, eu comento muito aqui. A gente tem um grande problema porque a propagação, talvez o que acabou reforçando essa ideia equivocada sobre Exu, foi um desserviço feito de dentro para fora do próprio culto, das próprias religiões, onde os próprios sacerdotes, médiuns, adeptos, disseminavam uma coisa que eles aprenderam talvez errado também, e ninguém fez por mal, talvez. Eu creio que todo mundo foi aprendendo errado e só foi multiplicando. E a gente chega nos tempos atuais, com grande expansão da internet, a gente tem, a gente dá poder, na internet dá poder para qualquer um falar e expor o que quiser. E até os equívocos, até as mentiras se tornam verdades, né? Então, esse trabalho de estar aqui expondo isso é exatamente com o intuito de tentar minimizar um pouco essa construção equivocada sobre Exu. Eu sei que nem a temática aqui, Zarcel, mas depois eu queria conversar com você sobre, talvez a gente abranger ainda mais essa temática. Eu não sei se você já escreveu um livro, se você já pensou em escrever alguma coisa desse gênero, nunca pensou? Não, na verdade, já pensei, estou escrevendo um. O problema, na realidade, eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade enorme de fazer as coisas, principalmente nessa proporção, com uma certa velocidade. Alguns amigos e até filhos me cobram isso. Eu falo para eles, gente, está no forno desde 2015 um sobre a história da religião tradicional urubá no Brasil, né? Cuja finalidade, como eu vivi boa parte dessa história, embora ainda muito novo, é compartilhar com as pessoas o que foi esse começo. Porque eu observo hoje muita gente que pratica a religião tradicional urubá, entrou nela agora em 2010, 2015, 2005, e não sabe que as facilidades que eles possuem hoje é totalmente o oposto das dificuldades que muitos, que na minha época e até antes de mim, enfrentaram, né? Porque hoje Sim. A gente tem, por exemplo, aqui o WhatsApp. Eu falo com o meu babá que está lá na Nigéria pelo WhatsApp. Em 2012, quando eu comecei a trazer sacerdote urubá para o Brasil, eu tinha aqui no centro da cidade comprar um cartão ali numa banca da Praça da Sé, daquela igreja da Sé, para poder ligar e poder conversar com os caras e tratar a vida deles. Então, assim, a tecnologia, ela facilitou muito a prática da religião tradicional urubá fora da terra urubá, né? As dificuldades que o pessoal da minha época e antes enfrentavam eram muito grandes. Então, a ideia de publicar um livro sobre isso é justamente para as pessoas entenderem o quanto a tecnologia realmente, apesar de todos os problemas que ela trouxe, contribuiu para que a gente pudesse hoje praticar essa tradição de uma forma muito melhor do que aquela era praticada, por exemplo, lá no começo dos anos 90, dos anos 2000, quando você não tinha fontes, quando você não tinha a facilidade de ter contato, né? Eu pergunto isso exatamente, eu pergunto isso pelo seguinte: a gente tem uma forte parceria, né, com a editora Mariô. E, na verdade, assim, ainda que eu não tenha uma parceria aí com eles, então. Ainda que eu não tenha uma voz, ainda que eu não esteja uma voz totalmente ativa, mas eu estou aqui da minha parte a abertura exatamente para você conseguir fazer essas publicações. Porque eu acho que a gente precisa, irmão, a gente precisa trazer a essência para os tempos atuais. Sim, sim. E eu estou muito a favor disso, de trazer o que é essencial. A gente precisa multiplicar aquilo que as pessoas precisam entender e saber. E eu como umbandista, incentivo o umbandista a olhar para o passado, olhar para a nossa raiz, olhar para a essência, para a ancestralidade, entender que muita coisa no meio do caminho foi construída de forma equivocada e a gente acabou bebendo em fontes distorcidas. E para entender mesmo o porquê das coisas, eu preciso olhar para a fonte mesmo, para o fundamento, aquilo da nascente, né? Então, assim, queria só deixar aberto aqui a possibilidade da Mariô poder acolher também a sua tradição e o seu conhecimento aí. De repente, você já sabe que você tem uma editora aí, se você quiser, tá?
Achei, Ah, obrigado. agora voltando a falar de Exu especialmente, né? A gente falou de Exu, eu perguntei para você a diferença, né? Se existe diferença entre o Exu no Candomblé e o Exu na Umbanda, se houve Exu no Candomblé e na tradição Yorubá, né? E de fato há essa diferença por conta aí da possível demonização, da possível não, da demonização de fato que ocorreu. Aí eu te pergunto assim, para as pessoas entenderem, se eu pergunto para você, segundo a perspectiva do africano, o que é Exu? Quem é Exu? Exu, dentro da visão Urubá, ele é aquele que nós chamamos do filho indulgente de Olodumare, ou seja, o filho indulgente de Deus. Aquele que é extremamente importante dentro do processo, tanto litúrgico como espiritual. Por quê? Antes de fazer qualquer... Existe um provérbio Urubá que eu gosto muito, que em português ele diz assim, você está fazendo ebó, que é ritual, e você acha que vai ser bem sucedido se você não deu nada para Exu, e aí nesse sentido já mostra a importância desse orixá para que qualquer tipo de ato que seja realizado tenha axé, tenha força, tenha resultado, é preciso que se tenha o apoio de Exu. Existe uma cantiga que diz assim, Exu be, Exu beu, Eniceboloriu, que significa Exu apoia aquele que faz o ritual bem feito. Porque para o povo Yorubá, o orixá Exu ele tem essa grande função, observar o comportamento humano, tanto o comportamento litúrgico, se o sacerdote está realmente aplicando um conhecimento adequado, se o devoto está seguindo as recomendações oraculares, como o comportamento social. Exu, para o povo Yorubá, inclusive, você falou de livro, tem um livro do professor King, que eu admiro bastante, que é Exu e a Ordem do Universo. E o título já diz muito, porque dentro da visão Yorubá, Exu é isso, ele é a Ordem do Universo. Eu costumo dizer para os meus filhos aqui em casa, Exu é o responsável da gravidade da Terra não atrair a Lua e acabar tendo uma catástrofe. Exu é o responsável pela rotação dos planetas do nosso sistema solar ser tão organizada ao ponto da gente não ter problema de um se envolver no espaço do outro e ter uma catástrofe. Então, Exu ele é aquele orixá que ele é tão grandioso ao ponto de determinar se a folha de uma árvore pode cair, algo simples, como ao ponto de determinar se um planeta, se um asteroide, se um meteoro, um cometa, enfim, pode se chocar com o nosso planeta, porque a função dele é organizar as coisas dentro do ponto de vista espiritual e social. Haja vista que uma das coisas que mais nós que somos devotos dos orixás pedimos ao orixá Exu, além de paciência e tolerância, paciência no sentido de eu entender que não adianta eu ter pressa na minha vida, porque tudo vai vir para mim no tempo certo, tolerância no sentido de eu entender que eu preciso respeitar as pessoas e a sua forma de viver e de pensar para que a minha seja respeitada, e disciplina e organização no sentido de eu entender que sem organização e sem disciplina não existe milagre, né? Nós que praticamos uma religião espiritualista, estamos acostumados às pessoas que muitas vezes nos procuram querendo milagres, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, amoroso, enfim, as pessoas querem uma solução mirabolante para um problema que na maioria das vezes elas que causaram, né? E o orixá Exu é aquele orixá que vem e ensina para a gente o seguinte, olha, o milagre não existe, o que existe é organização e disciplina. Se você se organizar e se você tiver disciplina para solucionar esse problema, ele vai ser resolvido. E a visão que o povo Yorubá tem de Exu é essa. Além de, claro, toda aquela visão que as pessoas com certeza já sabem, que ele faz a ponte entre o plano material e o plano espiritual, por isso que ele é chamado de Odixé Orixá, que é o mensageiro dos orixás, porque realmente Exu é o orixá responsável por levar as nossas orações e trazer as bênçãos, né? Eu fiz um pedido para o Abatalá, que é o que a gente chama de Oxalá. Quem vai levar esse meu pedido até o Batalá e quem vai trazer a bênção é Exu. Por isso que toda oferenda que a gente faz para qualquer orixá, uma parte simbólica a gente destina para Exu. Porque é como se fosse um pagamento simbólico do trabalho que ele vai ter para levar aquilo que nós verbalizamos
até o orixá e trazer aquela bênção. E para Agora, que aquilo... quando você fala uma parte simbólica, Zarcel, você está falando uma parte simbólica de fato, um fragmento daquela mesma oferenda? Ou Isso, um você fala fragmento de algo... da mesma oferenda. Que eu digo simbólica, porque eu vou ser bem sincero, para mim toda oferenda é simbólica. A oferenda, ela é uma carta que nós mandamos para o plano espiritual, aonde ela funciona como um símbolo. Então eu vou dar um exemplo. Quando eu ofereço canjica, o milho branco, para um determinado orixá, é lógico que eu estou ali agradando aquele orixá porque ele gosta, de acordo com o que nós aprendemos, daquela comida votiva. Mas o orixá ele não vai vir absorver aquela oferenda, né? Quem absorve aquela oferenda? A natureza, né? E aí a gente está restituindo à natureza o que nós usamos para sobreviver. Só que essa restituição é uma carta. Quando eu ofereço canjica, por exemplo, é milho. Milho é grão. Você planta um milho aqui, ele pode se transformar num milharal. Eu estou mostrando para o orixá, eu quero prosperidade, eu quero fertilidade, eu quero multiplicação na minha vida, né? Assim como quando eu ofereço água fresca, eu estou pedindo para o orixá trazer frescor na minha vida. Eu estou pedindo para a espiritualidade trazer calma. Quando eu ofereço a bebida alcoólica, a bebida alcoólica quem fez foi o ser humano. Não foi a natureza, não foi o orixá quem fez, foi o ser humano. Esperou ali fermentar, viu que ficava uma substância alcoólica e começou a usar. Então a gente pede normalmente, quando a gente oferece bebida alcoólica para um orixá, para que as coisas do mundo, né, não nos façam mal. Então, para que o carro que alguém produz não me faça mal ao ponto de eu ser vítima de um acidente, para que a tecnologia não me faça mal, para que quando eu entre num avião eu não tenha problema por estar usando algo que o mundo, que o ser humano fez. Então, toda oferenda para mim, na verdade, ela é simbólica, porque ela é uma carta que a gente está mandando para o plano espiritual, né? Além dos nossos pedidos. E é lógico, a oferenda ela tem uma finalidade muito importante, que é importante que as pessoas compreendam, que é qual? Abrir um canal de comunicação, né? Ela potencializa aquele canal de comunicação, porque muita gente me pergunta assim, Babá, eu posso orar para o orixá em casa? Posso, mas eu só posso orar e nunca fazer ritual e oferenda? O ritual ele tem a finalidade de potencializar a sua fala e te possibilitar um momento único, onde aquilo que você vai estar verbalizando vai ter muito mais força do que aquele costume de orar todo dia na sua casa. Você deve orar todo dia na sua casa. Você deve falar com os orixás a todo instante. Mas entender que o ritual ele se faz necessário, tanto os individuais como os coletivos, para te possibilitar essa intensidade energética, esse momento único. Então a finalidade da oferenda para mim é essa. Legal, legal. Perfeito. E Exu, você estava falando de Exu. Exu, então ele em algum aspecto, dentro da tradição iorubá, ele é visto como o caos? Na realidade, não como caos. Eu gosto de usar uma expressão que é qual? Exu, muitas vezes, ele permite que o caos aconteça para que ele possa restabelecer a ordem. Então, eu vou dar um exemplo. Uma empresa que estava indo muito bem. De repente, ela começa a ir muito mal. E aí, o dono é obrigado a mandar 10 funcionários embora. E aí, ele tinha 30 funcionários, mandou 10, ficou 20. E aí, a empresa volta a prosperar. Na realidade, Exu permitiu aquele período de crise, criou um caos, para que 10 pessoas que não estavam mais alinhadas àquela egrégora pudessem ser dispensadas, né? Para que novamente a prosperidade voltasse a ocorrer. Isso é muito comum. Isso ocorre, por exemplo, em casamento. Quando você está ali com a sua esposa, de repente, depois de 10, 15, 20 anos, você olha e não sente mais nada, não é obra de feitiço, macumbaria, inveja, grande, nada disso. É sinal de que, na realidade, acabou. E Exu está deixando o caos acontecer, as brigas, os desentendimentos, a desarmonia, para que ambos entendam. É chegado o momento de cada um seguir o seu caminho. E aí vai ser restabelecida novamente uma ordem. Não é que Exu, muitas vezes, ele cria o caos pelo prazer de ver uma confusão, um conflito. Não, de forma alguma. Ele permite que, muitas vezes, o caos aconteça para que a pessoa possa perceber aquilo que muitas vezes o ser humano se obriga a fechar os olhos, que é o final de um ciclo, o final de uma parceria, o final de uma relação profissional ou conjugal, ou até espiritual.
e Exu ele permite isso para que venha a ordem novamente. Então eu vejo ele dessa forma, né? Como aquele que permite que o caos ocorra para que ele venha e possa restabelecer uma nova ordem. Né? Tá, e isso é óbvio, é muito interessante, né? E é óbvio porque a gente só aprende diante da dificuldade, né? As Sim. lições são aprendidas na vida diante dos desafios, né? Então não Ninguém há como aprende você... tomando champanhe no arte. Não, No não iate. adianta. Não, você está em Cancún, você não está aprendendo lição nenhuma, você só está aproveitando, né? Então, a realidade é que o desafio realmente te coloca diante de um aprendizado. Então, o Seixu é esse agente das lições, dos aprendizados da ordem, de alguma forma. Então, ele é aquele que promove esse processo de transformação. A gente pode Até entender isso. porque, como eu falei no princípio, né? Exu ele é chamado de policial de Olodumare. A função de um policial é restabelecer a ordem. Se ele vai precisar, às vezes, te bater com cacetete, dar tiro pro alto, jogar spray de pimenta, não importa qual ferramenta que ele vai usar. Mas para ele restabelecer a ordem, ele vai ter que te fazer sofrer um pouco. Então, o Exu ele é isso. Ele permite que muitas vezes a pessoa fique vulnerável a um período ali de sofrimento para justamente a pessoa sair da sua zona de conforto, refletir sobre as suas escolhas. Algo que até parece clichê, mas que é muito verdadeiro. A pessoa colhe o que ela planta. Então, muitas vezes, o Exu, ele não é que ele deixa também o caos. Muitas vezes, aquele caos, que para a pessoa é um caos, é só ela colhendo aquilo que ela plantou, e aí é que ela precisa se permitir pensar: o que eu faço agora? Né? Deixa eu replantar. Né? Porque nós estamos ainda num momento muito triste, que é o momento onde as pessoas terceirizam muito as suas culpas, as suas responsabilidades para o outro, para o sacerdote, para a esposa, para o marido, para os familiares, para o pastor, para o padre, para Deus, para o diabo, para os orixás, enfim, elas adoram arranjar um culpado para aquilo que é incompetência delas, né? E aí o Exu é o orixá que vem e deixa muitas vezes a pessoa no sofrimento, para a pessoa aprender a olhar e dizer aonde eu estou errando e aonde eu devo acertar, né? E ele é maravilhoso por isso, porque se Exu fosse o demônio, ele não faria esse bem para o desenvolvimento espiritual de um indivíduo, né? Perfeito, Zarcel. E agora, o povo Iorubá, né? A gente tem, no povo Iorubá, a gente tem Exu como uma das divindades mais importantes, sendo ela cultuada por muitas famílias, em muitas tradições diferentes. Sim ou não? Sim, sem dúvida. Na realidade, o que acontece, mesmo num local que não se tem ali o que a gente chama de assentamento, né, que é o altar de Exu, eles vão praticar culto para ele na encruzilhada, vão encontrar alguma forma de ter uma representação dele, porque isso é algo que é indiscutível. Todo orixá, para ser cultuado, eu preciso de alguma forma cultuar Exu. Para eu cultuar Exu, eu não preciso cultuar nenhum outro orixá. Agora, para cultuar qualquer outro orixá, eu preciso de Exu, né? Então, isso na terra Yorubá é um pensamento dominante. Talvez, como a terra Yorubá é muito ampla e eu não conheço todos os Yorubás e toda a terra Yorubá, talvez você possa ter algum lugar que não se cultue. Eu acredito que é muito difícil. Mas compartilhando com o pessoal que está assistindo dentro do meu conhecimento, Exu, sem dúvida, é até uma pena ele ter se transformado no demônio. Eu tenho um irmão muito antigo de orixá, que ele costumava dizer, ele vem de uma família muito católica, ele costumava dizer o seguinte: seria muito mais sensato, pela importância de Exu na religião urubá, ele ter sido sincretizado com Jesus Cristo, do que com Exu. Porque realmente, para nós, dentro da linhagem na qual nós somos consagrados, não tem como se fazer nada para nenhuma divindade sem se recorrer a Exu primeiro. Né? Existe uma cantiga de Exu que fala Baqueriu Dibon, Exu Beuadiu Komamagueyo, que significa Exu, você é aquele que vai na minha frente para proteger aquilo que fica atrás de mim. Então a gente reverencia Exu primeiro com a finalidade dele nos livrar de qualquer tipo de negatividade que possa vir, seja do lado, seja de frente ou seja de trás. Né? Então na terra Yorubá, sem dúvida, todos os sacerdotes yorubás com quem eu convivi, com quem eu tive a oportunidade de aprender, têm essa concepção. Para cultuar orixá, qualquer orixá, a gente precisa cultuar Exu primeiro.
Se eu não tiver aqui um Yangui, se eu não tiver uma escultura de Exu, se eu não tiver um assentamento, eu vou na encruzilhada mais próxima e vou cultuar ele lá. Mas eu vou fazer um culto para ele, porque é imprescindível se cultuar Exu antes de qualquer coisa. A título de informação, assim, eu sei que o povo Yorubá, ele é muito objetivo no seu culto, né? Não existe muito floreamento, assim, nas coisas, né? Não existe muita firula. Exato. Né? Se a gente fala de um assentamento de Exu, de uma forma muito sucinta, e aquilo que é permitido você apontar. Quando a gente pensa no assentamento de Exu hoje para o povo Yorubá, quando a gente pensa numa complexidade de culto a Exu para o povo Yorubá, o que seria esse culto? É se vestir com paramentas complexas? É passar 7 dias enterrado numa caverna? O que é exatamente esse culto, sabe? Assim, para as pessoas entenderem como que o Yorubá se relaciona com o sagrado. Na realidade, assim, você, dentro do culto de orixá, no sentido geral, mas especificamente de Exu, você tem duas formas de cultuar. Seja através de você passar por um processo de iniciação no culto desse orixá, aonde você passa por um processo ritualístico que pode variar de 3, 7, 9, 17 ou até 28 dias, dependendo da família, da linhagem na qual a pessoa vai ingressar. Existe essa diferença de recolhimento, onde a pessoa é submetida a uma série de rituais, cuja finalidade é plantar o axé do orixá Exu literalmente no corpo dela, né? E é lógico, é consagrado ali, é sacralizado um assentamento e essa pessoa vai cuidar de Exu ali naquele assentamento. E existe uma outra forma que a pessoa não precisa ser iniciada, né? A pessoa apenas vai receber o assentamento, que é o que a gente chama de Ojubó, de Exu, sacralizado, e vai ser orientada a como cultuar. E também tem a forma de não ter assentamento, né? Você pode muitas vezes ir numa encruzilhada e ali naquele espaço sagrado se conectar com aquela energia, né? O povo Yorubá, ele é muito objetivo. Eu vejo, por exemplo, fotos de assentamentos que as pessoas fazem hoje em dia no Brasil, mesmo dentro da religião Yorubá, e eu vejo como é feito na Nigéria. Lá é tão simples, né? Por exemplo, você tem assentamento de Exu que é só um Yangui. Aí aqui no Brasil tem gente que coloca Yangui, tem gente que coloca não sei o que, tem gente que coloca não sei o que, não, porque se não tiver isso a pessoa não vai ter caminho, a pessoa não vai ter isso, não vai ter aquilo, como se o assentamento fosse uma magia, que os símbolos que vão têm a finalidade de trazer alguma coisa para a pessoa. Então, na realidade, não. O assentamento, ele é só um mecanismo de você cultuar aquele orixá, de você ter uma ferramenta para se aproximar da energia. Então, por exemplo, na terra Yorubá, na casa do meu sacerdote, onde eu estive em 2018, ele tem 2 Exu. Um Exu que fica do lado do assentamento de Ogum, 3. Um Exu que fica do lado do assentamento de Ebeorum, que é a família espiritual, e o assentamento do Exu Ifá dele. Fora isso, e todos é um Yangui. Ou seja, não tem 20 mil búzios, 10 mil conchas, 50 mil pedaços de pelo de gato preto. Não tem. Porque o processo de sacralização e o que nós chamamos de ofó, que é a verbalização, é o que é mais importante, né? Do que qualquer outro tipo de... E o principal símbolo do orixá. E sem dúvida, em boa parte da terra Yorubá, principalmente onde é fácil se achar um Yangui, o Yangui é o principal. Em lugar que não é tão comum ter Yangui, eles fazem normalmente com argila, ou eles fazem com escultura de madeira, ou, como eu falei, muitas vezes vai na encruzilhada e cultua. Então, essa objetividade deles e essa simplicidade é algo muito bacana, porque eles não precisam de muito para cultuar o orixá, né? Isso tanto desde os assentamentos até a oferenda. Tem oferenda para Exu, por exemplo, Babá, o que Exu gosta? Exu, ele gosta de tudo. Exu é um orixá que tem poucos EO, poucos tabus, né? Mas normalmente a gente precisa perguntar para o oráculo o que Exu quer. Eu não posso dar algo para Exu da minha cabeça. Então eu vou, por exemplo, te visitar na sua casa. Eu tenho 2 opções. Aparecer aí com uma garrafa de suco de laranja e na hora eu falar, te trouxe um suco de laranja. E você, por educação, falar, pô, legal, Zarcel, obrigado pelo suco de laranja. Na hora que eu viro as costas,
puxa, não bebo suco de laranja porque isso me dá uma azia, né? Ou naquele dia você não estava afim de beber suco de laranja. Ou eu tenho a opção de ser mais elegante, te dar uma ligada e falar, não, eu estou indo aí na sua casa, pô, quero te levar alguma coisa, o que você está precisando? Então, o oráculo é o que me permite saber do orixá, olha, o que você quer para melhorar minha energia nesse momento. Então, talvez Exu me peça um obi. E um obi vai ter uma força maior do que muitas vezes se eu ficar dando para ele um cabrito ou qualquer outra oferenda que na visão das pessoas seja algo grande. Porque o tamanho da oferenda não significa nada para o orixá ou para o povo iorubá. O que significa é a fé, é a dedicação, é a entrega, é o envolvimento, é o amor da pessoa e também o entendimento e o conhecimento de é isso que nesse momento, energeticamente falando, eu preciso oferecer para Exu, para a energia dele atuar na minha vida de uma forma positiva, né? Então tem situações que um obi resolve mais do que se a pessoa der 3 galos, enfim, né? Então a simplicidade e a objetividade deles é algo bem bacana nesse sentido. Incrível. Azarcel, infelizmente nosso tempo está meio escasso hoje, porque a nossa live é de 50 minutos, mais ou menos. É? Mas uma aula que você dá sempre, assim, sempre que a gente ouve falar. Eu queria reforçar, assim, uma coisa, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando, especialmente os umbandistas, a gente muitas vezes se vê muito limitado a entender as coisas a partir da única perspectiva da nossa religião. E é importante a gente olhar exatamente para trás, para o nosso passado, para a nossa ancestralidade, para entender coisas que a gente vive hoje e desconstruir os equívocos, né? Só é possível desconstruir os equívocos olhando para a essência. Você não consegue desconstruir os equívocos discutindo boca a boca com alguém. Olha para o passado, olha para os fundamentos e aí você vai entender sozinho, às vezes, como que muita coisa do que a gente faz hoje, do que a gente vive, como a gente vê, é equivocado, é distorcido. Tá? E esse trabalho que você faz, eu torço e incentivo para que se multiplique muito, Zarcel. É exatamente porque não só a cultura tradicional precisa, mas a Umbanda também precisa. A Umbanda precisa, o umbandista necessita também entender o orixá na sua essência, porque a gente também tem essa relação com esse divino, com esse sagrado, de uma forma muito diferente, mas a gente tem uma relação com esse divino e desconhece a essência dele como deveríamos. Tudo é muito raso na Umbanda porque não se busca a profundidade. Então, a profundidade talvez esteja exatamente onde você vive, onde você cultua, que é na tradição principal. Então, assim, primeiro eu queria agradecer você pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, ainda que foi um espaço muito curto, rápido, mas eu quero já deixar um convite aberto. Assim, a gente tem um canal lá no YouTube, a gente vai marcar um dia também que seja bom para você. Eu sei que a sua casa fica no litoral, né? Não, fica em Cotia. Eu tive a casa de orixá no litoral em 2015. Desde 2016 eu estou aqui em Cotia. Cotia Então, São Paulo. tá. Zona Oeste aqui, você pegando ali a Não, Rio Preto eu conheço. para o interior. Eu conheço. Eu vou marcar um dia, aí eu vou em Cotia, com a Axé, sua permissão, a gente vai gravar para o canal um axé. bate-papo para falar da tradição iorubá de uma forma mais profunda, possibilitando as pessoas de conhecerem as várias faces da tradição, um pouco da perspectiva que você tem sobre o orixá e para a gente aprender a se aproximar também desse sagrado de uma forma mais simplificada, sem as complexidades que foram criadas no mundo moderno. Tá? Então, obrigado pela sua contribuição quanto a Exu. Que as lições tenham ficado para todos nós. Essa live vai ficar gravada por 24 horas. Eu queria que você deixasse algumas palavras para a gente e talvez deixasse para a gente principalmente a lição de Exu. Né? Qual a lição de Exu para a nossa vida? Assim? O que Exu quer nos ensinar e que talvez ainda a gente não aprendeu ou precisa aprender? Alan, primeiro eu quero agradecer para você o convite, a confiança, né, de abrir o espaço do seu Instagram para eu poder estar falando de Exu dentro da visão do povo iorubá. Espero que todos os seus seguidores tenham gostado, tenham compreendido. Existe um provérbio iorubá que eu gosto muito que diz assim: Ifá fala, quem tem bom ouvido ouve, quem tem sabedoria compreende. Eu espero que todos tenham tido sabedoria para compreender a importância de tudo isso que você falou. Das pessoas que praticam o culto de orixá no geral, pessoal da Umbanda, do Candomblé, da própria religião tradicional iorubá, começar a olhar para essa questão da demonização que fizeram com o orixá Exu e entender que isso fez muito mais mal, porque hoje nós sofremos ainda com muita intolerância religiosa, e a gente só vai conseguir mudar isso quando a gente assumir a postura de realmente
rejeitar essa demonização. E tanto os nossos sacerdotes como os devotos, seguidores, enfim, entender que orixá não é mal, orixá é bom, entender que a gente não tem o direito de, quando está nervoso, ameaçar uma pessoa, eu vou te fazer isso, eu vou no meu Exu fazer aquilo, porque eu entendo que ser espiritual nenhum vai atender uma pessoa no momento de raiva por uma vingança de algo que talvez é banal, né? Então, todos que são espiritualistas e que praticam a sua espiritualidade nas religiões de matriz africana precisam entender isso. Então, eu queria agradecer o seu carinho, a sua confiança, e o convite para estar lá no seu canal está aceito, a gente combina e se alinha. Sobre a questão de Exu, eu acredito que, compartilhando o que eu pude aprender com os Yorubás, nesses anos aí de trajetória, a Exu ensina pra gente, foi algo que eu falei no decorrer da live, a importância da paciência, da tolerância, da organização e da disciplina. São os 4 maiores ensinamentos do Orixá Exu, né? Paciência, porque nós, seres humanos, temos que entender que cada um tem seu ritmo, né? E que é importante que cada um busque as suas realizações sem pressa, né? Porque se você tem pressa para conseguir as coisas, muitas vezes você vai acabar conseguindo da forma errada e vai perder. A tolerância no sentido de respeitar a individualidade de cada um, respeitar as escolhas de cada um, respeitar a forma que cada um tem de ver e viver a vida, lógico, desde que essa forma não lhe faça um mal direto, né, e nem indireto, se possível. A organização no sentido de entender que tudo que a gente faz na nossa vida precisa estar organizado, então é uma coisa que todos podem pedir toda manhã quando acordar, tá passando na porta da sua casa, fala com o Exu, mesmo que não tenha ali um assentamento. Organizar as minhas ideias, organizar meus pensamentos, organizar meus desejos, né? Enfim, e ter a disciplina no sentido de entender isso. Milagre não existe, né? O milagre quem faz somos nós, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. E de que disciplina é fundamental para que a gente tenha um controle satisfatório do nosso próprio eu. Eu não tenho como controlar o meu chefe, eu não tenho como controlar a minha esposa, eu não tenho como controlar o motorista do táxi que eu peguei, mas eu tenho como controlar o meu eu interior. Então é isso que Exu ensina pra gente, e eu acredito, eu ouvi isso de um africano em 2015, um grande amigo, o Babarasaki, ele falou assim para mim: amigo, se as pessoas cultuassem mais Exu, as pessoas não brigariam tanto. Então cultuem mais Exu e tenham mais paz e harmonia dentro de vocês, que eu não tenho dúvida que a vida de todos vai fluir de uma forma muito positiva e construtiva. Tá bom, querido? Incrível, incrível. Olha, a gente tem, até o final de cada live, a gente tem feito eu tenho proposto um desafio para as pessoas, né? Então, ao final de cada live, eu proponho um desafio para que as pessoas façam, tirem uma foto, filmem e me marquem nas redes sociais. Isso tem acontecido, hoje é a terceira live dessa sequência de 7. O desafio de hoje vai ser o seguinte: eu vou pedir para todo mundo, você tem até amanhã para fazer isso, arruma uma vela preta e vermelha palito, tá? A gente na Umbanda tem esse costume de acender as velas, né? Então, arruma uma vela preta e vermelha palito e você vai acender essa vela para Exu e vai pedir exatamente por essas virtudes que o Zarcel trouxe para a gente. Citou, pedindo a Exu por organização, por disciplina, por foco, para que te centralize na vida, para que te faça mais presente, mais responsável, para que as coisas possam acontecer mais abundantemente para você. Então, quero todo mundo, daqui para amanhã, tá? Corre atrás da primeira loja de artigos religiosos que você encontrar, se você não estiver em casa, acende uma vela preta e vermelha, aí onde você estiver, e peça para Exu agir na sua vida, trazendo as virtudes dele para você. Me marca no Instagram, no Story, marca o Zarcel também se você quiser, enfim, vou repostar todo mundo que me marcar nesse momento. E Zarcel, para encerrar, eu não sei se há alguma reza, alguma saudação, algumas palavras na tradição que você possa deixar para a gente encerra então com esse axé seu no dia de hoje. Axé. Primeiro, obrigado de novo, Alan, que o Lodumare e os orixás abençoe você, a sua vida, o seu trabalho. Parabéns pela iniciativa. Passou um
carro aqui agora queimando, acho que o motor. Parabéns pela iniciativa de fazer essa live em homenagem a Exu, tanto a Orixá como as entidades, né? Eu acredito que todos eles têm a sua força e que eles possam te ajudar a trilhar esse caminho de levar a Umbanda de uma forma séria para todos aqueles que se identificam com essa religião e desejam praticar ela. O que eu posso dizer em Urubá e traduzir em português para as pessoas entenderem de Exu é Iba Exu Ladu Giriuku Onigirita Meta Exu Ladu Giriuku Ebita Okurin Ladu Atoba Jelegbejiadu Exu Agbewau Agbewasowo Agbewasomo Agbewasola Agbewasaje Agbewasayo Salafia Tilẹ̀ Ìkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀ Exu dákunjọ́wọ́ ire gbogbo fún wa. Axé, axé, axé. Tó abala Exu. Eu fiz um oriki de Exu que fala que Exu é o rico da cidade, é aquele que é conhecido no mundo todo como a parede de Oku. Que Exu é aquele que carrega 200 cabaças repleta de medicinas, que é a magia que ajuda o ser humano a movimentar a sua vida. Pedir para que Exu venha abençoar a cada pessoa que está assistindo essa live com dinheiro, com bons filhos, bons descendentes, com prosperidade, com saúde, com alegria e com vida longa. Que Exu possa fazer com que toda a sorte venha para a vida de cada um de nós. E eu encerro compartilhando um pensamento iorubá que é qual? Nós cultuamos os orixás porque dessa forma a gente acredita que a gente consegue comprar algo que o dinheiro não compra, que é o tempo. O dinheiro ele pode comprar uma casa, pode comprar um carro, o dinheiro ele pode até te pagar bons hospitais e bons médicos, mas o dinheiro ele não compra a sua saúde e ele não compra a sua longevidade. Então, quando a gente cultua o orixá, a principal bênção que a gente pede para ele é saúde e vida longa, porque todas as outras coisas, a gente tendo disposição e vitalidade, a gente vai atrás e realiza. Que Exu possa abençoar todos que assistiram a live, que Exu possa te abençoar com saúde e vida longa, para que você possa continuar esse trabalho bem legal que você desenvolve. Tá bom, querido? Obrigado pelo carinho e pela confiança. Axé. Obrigado, então. Estarem em outras oportunidades. E prepare-se para a live de amanhã, às 11 horas da noite. Eu estou aqui de volta. E amanhã vem um outro amigo também, vem o nosso querido Adérito Simões, tá? Então, Adérito Simões vem aqui com a gente para falar também de Exu, agora dentro da Umbanda. Então, a gente vai bater um papo também de Exu se manifestando dentro da Umbanda, as entidades. Tá? Então, tivemos uma aula incrível hoje. Amanhã vamos ter um bate-papo maravilhoso também, enriquecendo ainda mais os seus estudos sobre Exu. Zarcel, mais uma vez, obrigado. A audiência de todos vocês, muito obrigado pelo carinho e confiança. Eu espero todos vocês cumprirem o desafio. Me marquem aí no Instagram, lembrem-se disso. Grande abraço, boa noite e que Exu guie os nossos passos hoje e sempre. Axé.